fazer Pronto, voltou para gravar. Então, hoje é o nosso segundo encontro sobre avaliação, né? Antes de eu começar e fazer a recapitulação, queria saber se ficou alguma dúvida com relação à plataforma, com relação a alguma atividade lá, alguma ressonância, algum comentário sobre o nosso último encontro. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveite. Vamos conversar agora. Eu estou fazendo as atividades na medida do possível, tá? Certo. Até aproveitar esse teu gancho, Maria Antônia, o que a gente decidiu, né, o grupo em consonância com a equipe de formação da SME, da Secretaria Municipal, é que a gente não botou data final para fazer as atividades assíncronas, né? Bom, não botou limite assim, teve um encontro síncrono, daqui a uma semana tem que fazer as atividades assíncronas. A gente está, na realidade, deixando elas um prazo mais aberto, mais amplo, exatamente porque a gente sabe que as demandas de cada um são bem complicadas, né? Então, tem essa liberdade, né? A gente sugere não deixar tudo para o final, porque a gente sabe que é mais complicadinho, para poder validar toda essa carga horária síncrona e assíncrona, para depois fazer os certificados direitinhos, tudo mais. Mas não tem isso, não pude fazer da semana passada, não tem problema. No momento que conseguir se organizar, aí depois consegue fazer as coisas. Beleza. Certo? Bom, o bom desse grupo aqui pelo fato da grande maioria ter formação em pedagogia, né? Então facilita muito os nossos diálogos que a gente vai fazer sobre avaliação. Então vamos fazer um pouquinho de recapitular o que a gente estava conversando há 15 dias atrás. Deixa eu me posicionar melhor na câmera para vocês me verem. Aqui, pronto. Recapitulando, né, o que a gente estava falando há 15 dias. Quando a gente está pensando em avaliação, e o meu olhar, por ser músico, vai ser um olhar para a música, mas esse olhar da música ele é facilmente transferível para as outras artes e para todo o processo educativo como um todo, né? Não fica só restrito a isso, ao âmbito musical, nem ao âmbito artístico, mas ele é bem aberto. Quando a gente fala em avaliação, a gente principalmente tem que romper algumas ideias de que avaliação é prova, de que avaliação é dar nota, essas coisas muito pontuais e muitas vezes muito controladoras, né? E a gente tem que começar a lembrar que a avaliação, na realidade, ela é como eu chamo, um motor que gera todo o processo de ensino-aprendizagem, porque a gente dá essa volta, né? Planeja, executa, né? Ensino, dá-se aí o processo, essa interação, ensino-aprendizagem, então a gente tenta avaliar, e essa avaliação ela nunca vai ser completa, porque a gente não consegue captar tudo realmente o que o aluno aprendeu, e volta a começar essa rodinha de novo, porque essa avaliação, quando bem usada, que deveria ser o ideal de todo mundo, ela dá essa volta e ajuda o planejamento das novas ações educativas. E esse processo da avaliação em si, ele ocorre em 3 etapas, né? Eu falo que ele ocorre em 3 etapas, não é só o aplicar a prova, não é só fazer o trabalho, mas sim ele tem essas 3 etapas, que é um momento de ter essas evidências, né? De ter, através de diversos instrumentos, pegar evidências da aprendizagem dos alunos. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, a partir dessas evidências, e essas evidências a gente viu semana passada, há 15 dias, pode ser feito através de provas, pode ser feito através de trabalhos, pode ser feito através de concertos, exposições e por aí vai. E a partir dessas evidências, a gente gera e faz um juízo não numa visão negativa, né? Um juízo numa visão propositiva, positiva, por uma aprendizagem. A gente vai falar um pouquinho mais de juízo hoje. E a terceira etapa é o uso
desses resultados que o juízo vai dar. Né? Então, essa basicamente a recapitulação. A gente viu algumas ferramentas virtuais também que a gente pode usar para avaliação. Né? Elas não são pensadas para avaliação, exceto o Google Forms, mas elas não são pensadas para avaliação, porém a gente pode utilizar. Então, foi esse o nosso encontro do dia 8. Muito bem. Seguindo aqui, qual é o nosso problema quando a gente vai falar de avaliação? O nosso problema quando a gente vai tratar de avaliação é sempre essa dualidade, esse paradoxo entre a formalidade e a informalidade da avaliação. Eu vou insistir, falei isso há 15 dias, mas eu vou insistir. A gente está a todo tempo, todos os momentos da prática educativa e da nossa vida, a gente está avaliando. Né? No grupo das artes, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo ontem. Né? Eu estava dirigindo ali, saindo da universidade, na Fernando Correia, e eu estava na pista da esquerda, tinha um caminhão na pista do meio, e a terceira pista era a pista da direita era a pista dos ônibus, né? Eu estava ultrapassando o caminhão, mas eu estava numa velocidade assim, 58, 59, que ali na Fernando Correia pode 60, né? O caminhão estava menos que isso, eu estava ultrapassando. Mas nisso eu vejo assim de relance, eu consegui ver de relance uma Fiorino acelerando na pista do caminhão, mas acelerando, e eu vi, o cara vai querer me cortar. Dito e feito, me cortou, mas assim, num espaço que não cabia um fio de cabelo, né? Aquilo ali foi um momento de avaliação meu, porque eu previ o que ele estava vindo, vi o que ele estava fazendo, né? Vi aí as minhas evidências através da observação e da experiência também que a gente já tem na direção, né? Vi que o cara ia querer me cortar, e efetivamente cortou, e a minha tomada de decisão, ou seja, o meu uso dos resultados foi o quê? Foi desacelerar o meu carro, porque senão ele ia causar um acidente. Fazendo isso, ele me cortou, ok, seguiu feliz com a vida dele, ele ganhou aí 2 segundos na vida dele, eu ganhei a minha vida, vamos dizer assim. Isso tudo porque eu fiz um processo de avaliação. A gente está fazendo esse tipo de coisa todos os dias, a todos os momentos da nossa vida, de maneira informal, né? E na sala de aula não é diferente, a gente faz isso com o aluno. A gente vai fazendo isso com o aluno todo o tempo. A gente corrige, a gente modela, ou seja, mostra para ele como é, né? A gente regula, está mais alto, está mais forte, está mais fraco, está mais lento, está mais devagar. A gente vai fazendo esses mecanismos a todo momento. O problema que a gente tem é quando a gente tem que transformar essa avaliação numa forma, ou melhor dito, a gente não tem que transformar, a gente tem que formalizar essa avaliação para prestar contas para a escola e para o sistema educativo e para as famílias. Esse é o grande desafio e o grande problema da avaliação. Se a gente só pudesse ficar no âmbito da informalidade da avaliação, como é num processo, digamos, eu estou com alferes na cabeça, mas aquele processo bem artesanal do artesão e do seu aprendiz, né? Que a coisa o aprendiz vai fazendo, o artesão vai modificando ali pouco a pouco. Se a gente pudesse ficar só nisso, não tinha nenhum problema na nossa vida docente, só que a gente tem que prestar contas para a sociedade através da formalização da avaliação, que geralmente é traduzida e é conhecida na sociedade como a nota. Né? Especialmente quanto mais adultos são as crianças. E esse é o nosso desafio. Como transformar essa avaliação, uma avaliação que realmente seja avaliação, numa prestação de contas que a sociedade entenda e que ainda assim tem um significado de verdade, um significado real para a pessoa que está aprendendo e para nós como docentes, né? Pois bem, a gente está chegando aí numa discussão que a gente vai estar sempre, talvez até num ponto um pouco tópico, né? De que a gente vai querer fazer as coisas e o sistema e as escolas vão nos tolir. E a gente muitas vezes vai ter, depois eu vou comentar isso, mas a gente vai ter que trabalhar de dentro, deturpar o sistema e usar ele ao nosso favor. Né? Bom, mas então, essa recapitulação e
relembrando essa ideia da formalidade e da informalidade, vamos seguindo o nosso processo tríplice, né? Semana retrasada, a gente ficou nos instrumentos de avaliação, né? Na medição, como a gente podia medir. Então, vamos passar para o segundo passo agora. E, gente, lembrando, me interrompam quando queiram comentar, etc. Não tem nenhum estresse para fazer a coisa mais dialógica, né? Segunda etapa, então, o juízo e as suas direções. Afinal, o que é o juízo, né? É contrapor um determinado parâmetro, um determinado barema que foi estabelecido. Esse estabelecimento pode ser em comum acordo com o aluno, pode ser determinado pelo currículo em vigência, pode ser determinado por o currículo culto que o professor faz. Enfim, o barema, o parâmetro, tem várias formas da gente estabelecer e está junto lá na definição dos nossos instrumentos, né? Então, é comparar esse barema com o que a gente teve dos dados, das evidências dos alunos. A gente faz esse processo de julgar o que está acontecendo. O cara cantou bem, o cara cantou mal, o cara pintou bem, o cara pintou mal. A gente faz esses julgamentos, né? E é parte do processo e é necessário para o processo. Só que, o que a gente geralmente vai ver? A gente geralmente vai ver o quê? O professor faz do aluno. É sempre essa a direção. Ou quase sempre, né? Quando na realidade a gente tem outros caminhos possíveis. Não que esse caminho do professor para o aluno esteja errado, para nada. Só que também existem os outros caminhos que são tão importantes quanto esse olhar do experto para o novato, digamos assim, né? Então a gente tem 3 caminhos, generalizando, possíveis, né? O que eu vou chamar de heteroavaliação, hétero diferente, né? Então, avaliação de um diferente para outra pessoa, do professor para o aluno, também poderia ser, dentro dessa concepção da heteroavaliação, do aluno para o professor. A gente acaba não fazendo, né, muitas vezes, ou sendo um pró-forma da escola, mas também deveria ser o aluno avaliar o ensino do professor. É importante, né? Eu faço isso nas minhas práticas até para ver ideias que funcionam, ideias que não funcionam, e aí tendo também um pouco de senso crítico, porque muitas vezes acaba passando por diversas subjetividades, como todo processo de avaliação é. Na minha disciplina da música, por exemplo, nas minhas disciplinas da música, eu coloco, por exemplo, para me ajudar, para os alunos avaliarem e me darem uma ideia do que mais ajuda eles durante a disciplina, né? Eu coloco quais foram as atividades que mais ajudaram vocês esse semestre e quais as que menos. Então, eu gosto muito de trabalhar em duplas, né? Ou quando está no presencial, em grupos. Porque, para mim, aprendizagem é social, vigotskiano aqui, etc., mas aprendizagem social. E daí é engraçado, porque tem gente que diz, as que mais me ajudam são os trabalhos, as atividades em dupla ou em grupo. Mas já tem outros. As que mais me atrapalham são as atividades em dupla ou em equipe, em grupo. Cada um é diferente, né? Então, mas pelo menos isso me dá um feedback, uma retroalimentação. Uma coisa que eu comecei a fazer uma atividade de tirar música de ouvido esse semestre nas minhas matérias aqui da universidade, e não teve ninguém que me disse que não estava funcionando, que não serviu. Todo mundo disse que serviu. Então, todo mundo disse que está servindo e ninguém me disse que não serviu. Então, aí é uma coisa que eu devo incorporar na minha prática. Não tem disparidade, está todo mundo de acordo com isso, né? Então, aí a gente vai criando as nossas próprias ferramentas e vendo, isso daqui está funcionando, então vamos aproveitar e vamos investir mais nisso, né? Então, essa heteroavaliação é de um lado para o outro. A gente geralmente só vê do professor para o aluno, porém, também pode ser do aluno para o professor, ou também a gente vê do sistema para o aluno, né? Então, Prova Brasil, Enem, a prova da OCDE, né? A PISA, a prova PISA, todas essas é hétero, porque vai de alguém que supostamente é o experto para a outra pessoa. Também existem as ferramentas, os mecanismos ou a direcionalidade do juízo da coavaliação.
Os instrumentos são os mesmos, eu posso utilizar o mesmo resultado de uma prova, o mesmo resultado de um trabalho, o mesmo resultado de um concerto, mas pedir para que os colegas avaliem. E não tem nenhum problema, porque muitas vezes o professor não vê algumas coisas e os próprios companheiros veem, ou até os companheiros têm uma outra linguagem que ajuda mais ainda o colega, né? O que a gente tem que desconstruir aí para a coavaliação e para a autoavaliação, também vai ser a mesma desconstrução, é entender que essa avaliação não é da nota, né? É entender que essa avaliação é gerar mecanismos de feedback, né? Comentários, pareceres, relatos, isso é o que funciona na realidade. Porque tu vai ter outro nível de entendimento, outro nível de comparação. Isso também na autoavaliação, é a mesma coisa. A autoavaliação não precisa explicar que todo mundo sabe, né? O que é interessante também a gente notar é que desde o ponto de vista científico, aí eu vou falar de 2 pontos, o ponto de vista da pesquisa acadêmica e o ponto de vista da minha experiência. Desde o ponto de vista da pesquisa, já tem vários estudos, e eu puxei mais da música, obviamente, que é meu métier, mas isso tem outros, também vi por aí outros, mas eu li com mais detenimento os da música, vários estudos que a noção que o aluno tem do seu aprendizado é equivalente à noção que um experto externo tem do aprendizado desse aluno. Então, tem vários estudos, por exemplo, que pedem para o aluno fazer uma autoavaliação, e aí são estudos dos Estados Unidos, e eles adoram colocar nota, né? Grading. Então, eles pedem também para colocar nota, e pedem para os juízes, os expertos externos também colocarem a nota. E bate, a nota que o aluno se dá com a nota que o experto dá para o aluno, batem em 98% das vezes. Isso é uma questão de criar e fomentar essa perspectiva autônoma e crítica. Aí, isso é desde a literatura. Agora, desde a minha experiência. Vou pegar agora um recorte específico desse semestre, né? Estava dando uma disciplina chamada Percepção Musical 3 esse semestre, e de todas as pessoas, 3 reprovaram, né? Desses 3 que reprovaram, 2 pessoas me chegaram e me disseram: Léo, eu quero reprovar e quero fazer de novo a disciplina. Porque a disciplina, eu vi que no meu rendimento não foi bom, os objetivos que estavam ali eu não atingi, eu quero fazer de novo. 2 pessoas de 3. Né? Então, é um trabalho que eu faço desde o início, desde a primeira, são 6 disciplinas de percepção, eu faço desde a primeira para eles serem autônomos e autocríticos, né? Poderem se autoavaliar de maneira correta e coerente. De um universo de 3 pessoas que reprovaram, 2 que me disseram, eu estava de acordo, porque eu também achava a mesma coisa, né, que poderia repetir. Das duas pessoas que reprovaram, uma achava que se ela se esforçasse, dava certo acompanhar a disciplina 4, né, mas enfim, eu gosto dessa visão autocrítica e honesta consigo mesmo, mostra maturidade, que é o que a gente quer. Que os alunos acabam sendo adultos suficientes, ou maduros, para não dizer adulto e criança, né, mas acabam sendo maduros suficientes para entender que o propósito daquela matéria, o propósito daquele conhecimento é para ele mesmo, e não como tabela para cumprir currículo ou qualquer coisa. Né? Então, isso foi um dado que eu já venho notando isso, mas é um dado que eu acho muito bacana, que existe essa maturidade por parte das pessoas para ver, não está dando, prefiro repetir para poder fazer a coisa certa. Né? Então, autoavaliação sim funciona. Né? É bem interessante isso. Bom, então essa é a segunda parte do juízo, né? Esse direcionamento de quem para quem. E a melhor coisa que a gente faz não é dizer que a autoavaliação, a coavaliação é melhor que a ética, não. É dizer que a gente tem 3 direcionamentos, 3 olhares, 3 possibilidades de olhares. Então, quanto mais a gente fizer isso aqui, de juntar os 3, melhor ainda. Né? Quanto mais opinião a gente tiver, quanto mais dados a gente tiver, melhor ainda do que a gente ter só uma. Então, no lugar de uma, 3 é bem melhor. Né?
Depois que a gente fez esse juízo, emitiu esse parecer, né, o que a gente faz com esses resultados? Bom, o aluno está cantando errado a terça do acorde de tônica. Aí, ao invés de fazer dó, mi, sol, ele está fazendo dó, mi, sol. Pode ser que ele esteja fazendo isso. O que a gente faz com isso? A gente tem dois caminhos, os que eu vou dividir aqui em negativos e positivos, né? Negativos não porque eles sejam negativos em si mesmos, mas é porque a maneira como muitos utilizam eles acabam deixando eles negativos, né? Que são esses daqui. Prestar contas, ou seja, só serve para dar nota para a escola, para a família, só serve para isso a avaliação. Acabou. Não retroalimenta a minha prática, não melhora o aprendizado dos alunos, acaba sendo uma forma até, muitas vezes, de punição, né? E a outra, junto com essa punição que vem é o controle. E esse controle ainda é aquele controle, às vezes, vocês foram mal nessa avaliação, né? Vocês se comportem, estudem, senão eu vou fazer uma outra avaliação surpresa. Um controle social, um controle... podemos ir para a microfísica do poder, enfim, os micropoderes, não vou entrar nesse campo, mas existe todo esse poder, essa hierarquia que a escola outorga ao docente, né? E a outra maneira negativa da gente usar esses resultados é através da criação de índices e avaliações externas. Repito, o problema não é o que se faz, o problema é como a gente utiliza, né? Por que isso é negativo? Porque, em primeiro lugar, porque as artes nunca são contempladas nesses índices das avaliações externas. Começa por aí, né? Sempre é português e matemática. Agora está entrando ciência, só que não é ciências, é uma ciência, né? Aquela ciência da química e da física, é uma ciência. Com a criação desses índices, através que são feitos com dados que são facilmente manipuláveis, por um lado, ou, por outro, facilmente organizáveis, vou usar essa palavra assim por falta de outra, onde a avaliação não está a serviço do processo de ensino-aprendizagem, mas se ensina para treinar para a prova. Eu tive muito contato com uma rede municipal, muito me incomoda até hoje. As avaliações externas me incomodam até hoje, de maneira geral. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a importância, né? É uma dualidade, assim, aquela relação de amor e ódio. Mas me incomodam muito. Eu trabalhei próximo a uma rede municipal, não como professor da rede, mas sim como orientador de estágio, como orientador de PIBID, de tudo isso. E nessa rede, quando se aproximava as avaliações externas, assim, faltando um mês para a avaliação externa, todos os professores de todas as matérias viravam professores de português e matemática. Todos. Fora outras aberrações que eu vi lá dentro da rede, né? Todos. É de música, é de educação física, não importa, vai dar aula de português e matemática, não é nem dar aula, é repetir o conteúdo que a professora está dando, para treinar os alunos a responderem às avaliações. Tanto acaba melhorando essa nota, esse índice, quando na realidade não tem um processo educativo aí, tem um processo robótico, tem um processo adestrativo existe essa palavra em português? Não sei, de adestrar. Então, por isso que eu coloco a criação de índices e avaliações externas nesse viés negativo. Não porque em si mesmo eles sejam, mas porque acaba criando uma cultura de ensinar para avaliação, não avaliar o ensino para melhorar o ensino. Acaba criando isso. Mas qual é a alternativa positiva que a gente tem com esse uso dos materiais, né? Dos resultados que a gente teve do nosso juízo? O feedback, a regulação e a modelagem. A gente já estava falando isso na semana retrasada, sempre vou comentando aqui, especialmente feedback. Agora, a modelagem que é uma coisa muito interessante que eu gosto de pontuar,
né? O que é modelagem? Modelar para alguém, fazer para ele ver e copiar, né? Usei o exemplo ali do ferreiro e do aprendiz, né? Do artesão e do aprendiz, que mostra como é que faz para melhorar aquilo que a pessoa está fazendo. A gente vem de uma tradição escolar, vocês devem saber isso melhor do que eu, muito positivista, né? Apesar de tudo que a gente já avançou, existe um positivismo forte baseado na racionalidade. Tudo tem que ser racional. Então, passa pela racionalidade, então se sabe racionalmente a coisa está bem feita, ou já sabe, né? Já tem domínio daquilo, quando não é bem assim. Especialmente nas artes, a educação física também nesse aspecto, né? Que vai trabalhar muito com habilidades e competências, né? Bom, além da minha formação em música, eu tenho um gosto muito especial pela dança, especialmente dança de salão, e por muitos anos eu fiz aula. Agora aqui em Cuiabá, quando depois vou terminando a pandemia, tem que retomar minhas aulas, mas enfim. Eu me deparava muitas vezes que eu chegava assim na aula, eu entendia o que eu tinha que fazer, racionalmente o meu cérebro sabia. Agora, quem dizia que o meu corpo reproduzia aquilo? Né? O pé tem que ser num ângulo de 90 graus para poder dar o giro, etc. Racionalmente eu entendia, só que não dava certo. Uma coisa é tu incorporar, outra coisa é tu entender aqui. O papel do professor modelando aí, vendo essa minha dificuldade, ele modelando aí, me mostrando, obviamente que o fato dele mostrar não quer dizer que eu aprendi, mas o fato dele mostrar dá mais elementos para eu ver o que eu posso estar errando, né? E isso auxiliava o meu processo de aprendizagem, auxilia. Pessoal, por exemplo, quem já fez aula de canto aqui, né, mesmo estando entre pedagogos, quem já fez aula de canto, dependendo do nível que tu chega no canto, que isso a internet não nos dá, infelizmente, o professor precisa tocar no corpo do cantor para sentir onde é que está a respiração. O aluno precisa tocar no corpo do professor para sentir onde é que está a respiração. Aquilo que o André mostrava para vocês na primeira semana, muitas vezes precisa do contato, precisa da modelagem. O André levantou e fez várias vezes isso, porque ele estava mostrando como é que tem que ser. E é isso, é basicamente isso. A modelagem é um elemento de feedback. O aluno não conseguiu fazer. Eu avaliei, vi aquilo, o movimento, vou usar as palavras do André, o movimento perigástrico, hipogástrico, desculpa, o movimento hipogástrico, não sei o que. Vocês estão vendo, André, a gente entende na cabeça, mas na hora de fazer o que ele está pedindo, não dá certo. Daí ele mostra pra gente e faz essa modelagem. E muitas vezes isso a gente não aceita na escola, né? Especialmente quanto mais longe no processo educativo da educação básica. Quanto mais próximo da educação infantil, é mais fácil, mais de boas, né? Inclusive, observação, etc., tudo é mais fácil nesse aspecto, porque se permitem coisas que são mais informais e extraoficiais, né? Quanto mais lá para cima no processo educativo, mais racionais ficamos, o processo de modelagem não deve ser, não, tu tem que saber fazer com a cabeça, quando não é assim, né? Então, um uso dos resultados, vi que o cara não está conseguindo fazer tal coisa, o giro XYZ lá do samba de gafieira. Eu vou mostrar para ele, vou modelar para ele, né? Fazer bem pose de modelo. É importante, é uma ferramenta importante que a gente tem para usar os resultados. Muito bem, a gente já entendeu todo esse processo de 3 etapas, né? Pegar dados, medir esses dados, né? Fazer o juízo e esse uso dos resultados. Agora, quando é que a gente avalia, né? Aqui eu vou estar chovendo no molhado para pedagogos, porque vocês têm isso na universidade, mas é sempre bom dar uma recapitulada. Vou botar aqui antes a avaliação diagnóstica, tem gente que vai misturar a diagnóstica com a formativa. Não vou me deter aqui tanto quanto no grupo das artes, porque o pessoal das artes, muitas vezes, a gente não tem isso na nossa graduação,
Então, o pessoal precisa entender um pouquinho esses detalhes. Mas o que eu quero trazer dessas ideias da avaliação diagnóstica, da formativa e da somativa? Que quando a gente está pensando na avaliação somativa, especialmente a somativa, a gente geralmente é essa avaliação que é tida como a avaliação. Quando na realidade ela é parte de um conjunto onde a diagnóstica vai nos dar o ponto de início, a formativa vai nos dar como é que está funcionando aquele processo durante aquele período de tempo, e a somativa vai dizer, vai fazer essa soma, literalmente, de como foi o desenvolvimento e aprendizado ao longo do tempo, né? Sem necessariamente causar os elementos de replanejamento que a formativa tem, né? A somativa, ela é necessária, se a gente for ler textos assim sobre, ou até opiniões, né? Muita gente é contra a somativa, mas na realidade não. A somativa é ótima porque ela dá conta desse processo, da onde eu parti, onde é que eu cheguei, coisa que a formativa não dá, porque tu tá tanto tempo ali no meio do caminho, no olho do furacão, que não dá para ver. Mas quando eu olho o início, quando eu olho o fim, eu consigo ver o caminho que a pessoa percorreu de maneira mais precisa. E o problema está que os sistemas, e a gente está acostumado a só olhar para a somativa e dizer, isso é a avaliação. E a somativa, assim, bem somando mesmo notas, né? Quando na realidade a gente tem que somar os aprendizados, que é diferente de somar notas. Também a gente vai ter aí na literatura outros nomezinhos que eu trouxe aqui só para a gente conversar, né? Alguns vocês devem ter ouvido, outros não. A gente tem aquela avaliação prognóstica, né? Que ela vem muito parecida, muito na mão da diagnóstica. A diferença é que a prognóstica ela é feita num momento inicial, digamos assim, e ela vai nos dar essa ideia de até onde o aluno pode chegar. No caso das artes, a gente tem muito disso nos chamados testes de aptidão, né? A música tem, teatro tem, dança tem, artes visuais também tem, nos ingressos nas diversas instituições de ensino, seja superior ou seja escolas livres, né? Então, essa avaliação nos vai dar assim, possivelmente o cara vai ter essa possibilidade de desenvolvimento até o ponto X, Y ou Z. Dando um prognóstico de onde é que o cara pode chegar. O problema da prognóstica é que somos humanos, né? Simplesmente podemos estar dentro da curva ou estar fora da curva. Então não temos como saber, mas enfim, é uma possibilidade. No caso específico da música, tem vários instrumentos de avaliação prognóstica já super validados pela ciência, que eu particularmente sou um pouco contra, mas isso é uma visão muito minha. Mas existe essa possibilidade. Outro termo aí que daí a gente vê, eu não vi isso em textos da educação em geral, sabe? Mas pode ser que tenha. Avaliação autêntica, também conhecida como avaliação real. É onde ela vai ser uma avaliação que vai descrever, detalhar especificamente o que foi que o aluno aprendeu. Se o propósito era aprender X, Y, Z, e o aluno aprendeu só o X e o Z, é isso que a avaliação autêntica vai dizer, faltou o Y. Ela não vai fazer prospecção, ela não vai pensar assim, deixou para trás, não, ela vai dizer, faltou o Y. Por isso que é autêntica, ela vai dar o real aprendizado. O que é bacana porque ela é centrada no aluno, né? Então acaba um pouquinho, porque o coleguinha, o outro fez melhor. Eu lembro de vários professores, eu nunca fiz isso, mas vários professores pegavam assim da turma inteira, pegavam o melhor trabalho, transformavam ele numa nota 10 e daí iam fazendo proporcionalmente os outros alunos, né? E acabava não sendo autêntica porque não era do aluno, era sempre em proporção a alguém. Mas é uma possibilidade, né? Então a autêntica vai trabalhar com o aluno. Isso daqui foi o teu aprendizado, né? E por fim eu trouxe aqui a proposta da Jussara Hoffmann, que é brasileira, né? Que ela traz a ideia da avaliação transformadora. Inicialmente a Jussara ela é piagetiana, ela parte do Piaget, mas depois ela acaba indo um pouco mais para Freire, onde ela vai trazer um pouco, ou definir essa perspectiva transformadora
como uma perspectiva como uma avaliação que vai permitir o aluno ser consciente do seu desenvolvimento e, por conta disso, utilizar essa avaliação para ser mais autônomo, mais protagônico e ser mais sujeito da sua aprendizagem e do seu desenvolvimento, né? É uma perspectiva que eu acabo seguindo bastante, assim, sem esse nome, mas é mais ou menos isso que eu sigo. Bom, quais são os desafios que a gente tem aqui para avaliação em música que são tranquilamente transportáveis para as outras linguagens artísticas, teatro, dança e artes visuais, também acaba sendo para todo o processo educativo formal, quando a gente pensa nessa dualidade formal e informal, né? Bom, o primeiro desafio que a gente tem é compreender que essa avaliação ela é somente um problema quando a gente tem que formalizar ela. Enquanto a gente está no âmbito informal, é de boas, maravilha, né? Não tem que fazer. Eu tenho uma amiga minha que está fazendo faculdade não, tecnólogo em alimentos, alguma coisa assim, ali no Senai. E ela cozinha, né? E a gente come as coisas dela. A gente diz, é bom, gostamos, não gostamos, podia ter um pouquinho mais. Enquanto a gente está no informal, comendo as delícias que ela faz, a gente está super de boas. Agora, quando ela está na faculdade, que ela tem que receber uma nota, por isso ela sempre fala, na faculdade sempre é mais difícil, porque ela vai receber uma nota por isso. Ainda mais num curso muito técnico, que não tem esse viés pedagógico, né? Então eles trazem essa visão bem tradicionalista. Então, o problema da avaliação não é quando a gente diz, faltou um pouquinho de cebolinha, de tempero verde aqui. Não, o problema da avaliação é quando a falta do tempero verde significa uma aprovação ou uma reprovação, né? Então, sempre o problema é quando a gente tem que formalizar essa avaliação. Diante disso, um outro desafio é pegar esses elementos da informalidade, né, e jogar eles nos nossos contextos formais, né? Aliás, deixa eu até dar uma dica, esqueci de falar aqui no início. Como eu não estou usando compartilhar tela, né? Quem quiser ver a minha tela um pouquinho maior, passa o mouse, eu passo o cursor em cima da minha tela, da minha janelinha ali, e vai ter um alfinete, clica no alfinete, daí eu fico grande, quem está no celular pode virar ele para poder ler melhor as coisinhas. Bom, mas voltando, então incorporar esses mecanismos informais nos contextos formais. Aqui eu vou fazer referência especialmente por exemplo, não especialmente, mas eu vou utilizar as observações como instrumentos de evidência, né? E eu vou transferir essa observação para observação escuta, porque a gente usa muito escuta na música, por razões óbvias. E a observação ela acaba sendo meio informalizada, porque ela não gera uma nota, né? Ela pode gerar pareceres, etc. E isso é tranquilo, como eu disse, na educação infantil, essas coisas mais informais. Quando a gente vai chegando mais lá para cima, que essas ferramentas, esses mecanismos acabam sendo mais problemáticos. Então, diante disso, o desafio fica exatamente a gente incorporar isso cada vez mais no nosso âmbito formal. Como? Deturpando o sistema. Isso eu faço também bastante. Por exemplo, eu tenho aqui todos os mecanismos dentro da UFMT delimitando especificamente como é que eu tenho que fazer para emitir notas e dar conceitos, etc. Eu faço mais ou menos... Como é que eu posso botar isso em palavras sem parecer anárquico? Eu basicamente não me importo muito com esses mecanismos formais da UFMT, eu só faço uma maneira de formalizar depois aquilo que eu fiz no informal com os meus alunos, né? Por exemplo, eu faço 2 ou 3 momentos de medição a cada semestre. E esses momentos de medição são constituídos de uma prova, avaliação ou trabalho, uma autoavaliação do aluno e uma conversa entre eu e o aluno, onde eu vou ver a autoavaliação dele, ver os resultados dessa prova, desse trabalho, e vamos conversar isso com base do nosso barema, que são habilidades e competências e conteúdos desenvolvidos.
isso não gera nota. Essas medições não geram nota. Quando o aluno entende que esse processo não vai gerar nota, mas vai gerar uma retroalimentação, um feedback para ele de como ele pode estudar melhor ou como eu posso ajudar ele a estudar melhor, ele entende o propósito da avaliação e é o pessoal que vai lá para dizer, não aprendi tanto, acho melhor eu repetir. Automaticamente, sozinho, autonomamente, eles fazem isso. Né? Só que isso, o sistema da UF não permite. O que eu faço? Eu dou um jeitinho brasileiro, né, de deturpar a coisa por dentro para que a coisa funcione de uma forma que os alunos realmente aproveitem a avaliação como ponto de inflexão e ponto de reflexão sobre o seu aprendizado. Outro desafio que a gente tem é sair da avaliação como um mecanismo de controle, pensando ela num caminho mais formativo. Isso que eu falei, que eu faço com os meus alunos, de conversar com cada um, posso também porque eu estou trabalhando com adultos, né? Existe essa diferença, me gera possibilidades de eu trabalhar coisas além do musical com eles, ou além do conteúdo, do tipo, tu vai te tornar um profissional, né? Nesse momento tu tá balizado pela universidade, no sentido de que tu tá precisando tu tá dependendo do olhar do outro para dizer se é válido ou se não é válido. Só que para chegar um momento, tu vai te formar, vai sair da faculdade, né? E daí não vai ter isso. E aí? Então, é que a pessoa consiga ter esse caminho formativo e caminho próprio também de autoaprender, né? Pensando na avaliação transformadora. Então, sair desse pensamento de controle, que a avaliação é um controle, e pensar que a avaliação é um elemento de formação. Formação de conteúdo, formação de caráter, formação de atitude, por aí vai. Também, a gente tem que cuidar nós mesmos, né? Esses mecanismos de criação da regulação, aí sai um pouquinho errado o texto, né? Como é que a gente cria isso em nós mesmos, a nossa regulação, porque a gente sabendo como é que a gente faz conosco, a gente passa para os alunos, isso. Não depender desses modelos impostos por outros contextos e realidades para nos validar. Falei da prova Brasil, comentei da prova PISA, e a gente tem muito isso nas artes, de maneira geral, onde a gente vai legitimar o nosso olhar com base na visão de outra pessoa, e geralmente essa visão é eurocêntrica, né? Onde a música que presta é aquela música com atitudes ou com uma linguagem, um discurso musical advindo do tonalismo dominante tônica eurocêntrico, ou a pintura que serve aquela pintura com traços expressionistas franceses advindos dessa cultura eurocêntrica, ou o teatro que serve aquele teatro grego. Essas imposições que talvez não façam tanto sentido para a gente, e onde um Alto da Compadecida, que é tão lindo e tão rico e tão nosso, se perderia nesse contexto, né? Então a gente não pode se validar pelo olhar do outro, a gente tem que se validar pelo nosso olhar. E aquilo que a gente estava falando, né, sobre os outros olhares das outras direções da avaliação. Aí a gente chega num ponto onde a gente tem que entender e replanejar a função da avaliação. Por quê? A gente tem um modo de operação, faltou a palavra, uma enculturação, uma mania, um costume, pronto, um costume. A gente tem um costume imposto por vários sistemas educativos de usar o ensino para responder às necessidades de avaliação. Apesar de que a gente não queira, a gente estando em ambientes onde nós temos um controle externo, que é a avaliação externa, a gente acaba
estando limitados por isso. E a gente cria um sistema invertido, né, que está em espanhol porque eu peguei de um artigo meu, um artigo meu que eu escrevi, né, que eu usei essas pirâmides, daí eu usei a mesma imagem, onde a gente tem lá embaixo, segurando assim numa pontinha bem fraco, a aprendizagem, né, como se a aprendizagem estivesse sustentando o ensino, sustentando o currículo e estando a serviço do sistema de avaliação, onde o mais importante é o sistema de avaliação, que vai ditar o currículo, e esse currículo vai ditar o ensino, e esse ensino vai ditar o que aprendemos. Quando, na realidade, a gente tem que inverter essa pirâmide. A gente tem que pensar na avaliação como a base de tudo. O aprendizado como a base de tudo. E para o aprendizado, ou seja, onde é que eu quero que o aluno chegue, que eu vou desenhar as minhas estratégias de ensino, ensinança que está aí, né? Então, o ensino, ele está a serviço da aprendizagem. E a partir disso que a gente vai fazer o nosso currículo. Então, o currículo está a serviço do ensino, que está a serviço da aprendizagem. E, por fim, o sistema de avaliação vai estar a serviço de tudo isso. O sistema de avaliação vai funcionar como um mecanismo que vai dar elementos de feedback de como está a aprendizagem. Não a aprendizagem vai servir para responder as perguntas do sistema de avaliação. Isso é o maior desafio. Bom, isso é que eu queria falar de coisas conceituais. Se alguém tiver alguma coisa, pode me interromper, né? E agora o que eu queria trabalhar, que eu trouxe especialmente para o pessoal das artes, mas eu não sei se vocês já trabalharam com isso, que são as rubricas, né? Que eu acho uma ferramenta interessante, porque a gente consegue pensar numa coisa qualitativa das rubricas e, ao mesmo tempo, usar ou transformar esses elementos qualitativos em quantitativos. Então, eu vou falar aqui um pouquinho das rubricas, e eu vou dar alguns exemplos, e depois a gente vai ver uma maneira de como implementar elas na virtualidade, porque a gente consegue fazer isso via Google, né? Então, basicamente, o que é uma rubrica, né? É uma maneira de tu pegar um elemento, já seja um conteúdo, uma habilidade, uma competência, alguma coisa bem específica do teu lidar, de onde tu quer chegar com o teu produto de ensino, né? Detalhar ela e colocar aí para avaliar os alunos em faixas, em etapas, né? Conforme o desenvolvimento aprendizado de cada aluno. O quanto vai ser detalhado a rubrica vai depender do teu objetivo como docente e vai depender também de que tanto detalhamento tu vai querer entre cada um desses elementos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns mais gerais e outros mais detalhados, mais focados em conteúdos artísticos e musicais, né? Então, pegar aqui o exemplo bem geralzão, por exemplo, que é esse, né? Então, a gente vai ter a seguinte organização nessa tabelinha aí que eu montei de rubrica geral. Primeira coluna, a gente tem algumas habilidades. Primeira coluna aqui, não sei se vai dar para ver minha mão, né, mas é nessa primeirinha coluna, que está ali, cantar melodias, habilidades criativas, ouvir, analisar e descrever música. Está muito geral, né? Mas, dependendo de como vocês estão trabalhando, como é o planejamento de vocês, pode ser essa coisa mais geral. E a gente faz gradações, né? Gradações, no caso aqui eu só fiz em 4 gradações. Essas gradações a gente vai colocando, marcando xizinho para o aluno, ou também fazendo pareceres descritivos, né? Ou fazendo comentários, cada um que achar mais adequado para o aluno. Então, por exemplo, cantar melodias. Depois vai ter um mais detalhado sobre cantar melodias, né? Mas vamos pensar só o cantar melodias geral.
Então, o aluno pode estar realizando sem erros, pode estar realizando com poucos erros, ou também posso marcar ali, ele realiza com erros que afetam o produto ou processo, ou ele não realiza. Então, pensar numa melodia bem simples, né? Deixa eu pegar aqui, sei lá, Escravos de Jó, né? Então, o aluno cantar melodias. Então, Escravos de Jó. Escravos de Jó jogavam caxangá. Cantou sem erros, ok. Agora, com poucos erros, que não está comprometendo a melodia. Escravos de Já jogavam caxangó, né? Modifiquei. Comprometeu a atividade? Comprometeu? Não comprometeu. Segunda coluna, né? Agora, que afeta um produto final. Escravos de Jó jogavam caxangá. Mudei toda a melodia, comprometeu o produto, comprometeu onde é que eu queria chegar. Ou, Jó jogar caxangá. Compromete, marco na terceira coluna. Ou simplesmente não cantei e não realizei, né? Mesma coisa, segunda linha, habilidades criativas, a linha cinza, ou também analisar, ouvir e descrever música, né? Tô ouvindo tal instrumento, tô ouvindo que tem violão, bateria, guitarra, tem 2 vozes, tem 3 vozes, essa primeira frase aqui é uma introdução, por aí vai, né? Eu posso realizar sem erros, com poucos erros, os erros que afetam o produto ou processo, ou não consigo realizar. Eu tenho essa gradação aí e cria uma tabela que dá um mapa desse aluno. Essa mesma gradação eu posso transformar em notas, né? Usando nomes parecidos, semelhantes ou totalmente diferentes. E posso detalhar mais ainda. Então, por exemplo, fiz aqui uma segunda tabela mais detalhada. Utilizando marcha soldado. Aí eu dividi um pouquinho mais o que eu quero com marcha soldado. Por exemplo, primeiro aspecto eu quero afinação do marcha soldado. Aí eu botei ali outros nomes, né? O cara tem avançado, proficiente, básico, em desenvolvimento. Então, todo mundo conhece marcha soldado. Marcha soldado, cabeça de papel. Cara que é avançado não errou nenhum, nada, né? O cara que é proficiente, ele realizou com poucos erros. Eu posso, inclusive, modificar esses descritores. Tem um exemplo que eu vou modificar esses descritores para vocês verem. O cara fez poucos erros que não tiveram problemas. Não? Por exemplo, marcha soldado, cabeça de papel. Em vez de fazer papel, eu fiz papel. Fiz um errinho ali na afinação, mas que não comprometeu. Até criaria uma segunda voz, se fosse o caso. Agora, fiz erros que vão comprometer, né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Modifiquei toda a melodia. Gerou outro problema, né? Afetou o produto ou processo. Ainda está no nível básico, deixou de ser proficiente e é básico, né? Ou o cara que está em desenvolvimento que não faz nada, né? Marcha, soldado, cabeça. O cara ainda está em desenvolvimento. Daí uma questão assim um pouquinho psicológica, né? A gente não coloca, de repente não sabe, é burro, isso aqui a gente não faz, né? E eu já vi, não foi o meu foco assim de pesquisa, mas eu já vi alguns escritos onde a gente não deve colocar, por exemplo, nota 0, né? Sim, sempre colocar uma coisa que a coisa está sendo produzida, não tem, mas está sendo produzida, por um clima e um peso psicológico que pode ser gerado, né? Bom, esse era um indicador, né, que era a afinação do marcha soldado. Bom, agora eu tenho entendimento auditivo de pulso e meio pulso dentro do marcha soldado. Eu tenho o mar do marcha soldado, mar é aquele lugar que eu tenho um pulso, né? O chassou, eu tenho dois meios pulsos, né? Metade. Então eu tenho mar, chassou.
Se eu pegar aqui, tirar daqui para vocês verem, ó, eu tenho aqui, né? Marcha, sol. O mar é um pulso. Se eu marcar aqui o pulso, marcha, sol, dá. Né? Então, eu consigo verificar esse tipo de habilidade dentro dessa canção. Eu posso fazer também os descritores dessa rubrica, né? Realiza sem erros, realiza com poucos erros, ele identifica que tem ali os 2 pulsos, mas daí ele se equivoca, marchar direito, vai preso, e modifica isso, né? É uma modificação. Outro indicador, pois leitura na partitura. Botei a partitura do Marcha Soldado, sabe ler? Daí mesmos descritores ali, vou fazendo essa gradação entre todos esses elementos, ou ainda escrita na partitura do Marcha Soldado. Então, esse é um exemplo a mais de de uma rubrica mais detalhada com um elemento guia que seria Marcha Soldado. A gente pode também utilizar isso como fonte de conteúdos e habilidades específicos e, ao mesmo tempo, onde o aluno pode utilizar como mecanismo de autoavaliação. Ele pode pegar essa tabela e fazer também como autoavaliação. Eu trouxe aqui um terceiro exemplo, que é um exemplo que eu uso nas minhas práticas. Eu vou ler porque eu sei que está um pouquinho mais menor, né? Para não dizer mais menor é ótimo. Mas mais menor. Aqui, quando a gente vê na linha mais de cima, mais escura, eu dividi não em 4 pontos, mas eu dividi em 6 pontos. E aí também deixa transparecer um pouquinho a minha visão vygotskiana. Mas eu dividi esses 6 pontos onde o aluno vai marcar onde ele se acha mais confortável, né? E eu também faço a mesma coisa com relação a ele. Então, a primeira coluna ali das 6, né? Eu vou ler porque eu sei que está um pouquinho pequeno, mas também vocês clicam ali no alfinete e depois vou botar lá no AVA também essas mesmas imagens, né? Então, por exemplo, primeira coluna diz ali, não consigo realizar. Cara, não consegue. Segunda coluna, eu consigo realizar com a ajuda do professor. A terceira é com a ajuda de um colega. Eu aí estou entendendo, estou dando a entender que com o professor, como o professor tem mais domínio do que o colega, digamos assim, a ajuda do professor é mais consistente, mais edificante que a do colega, né? Não necessariamente vai ser assim, mas esse foi o pensamento ao construir, né? Mas aqui a gente está em dois lugares iguais, que é aqui, essa câmera. A gente está em 2 lugares iguais, que é o cara consegue, mas precisa do apoio, né, de uma outra pessoa. Uma pessoa com mais expertise e uma pessoa com menos expertise. Aí na quarta coluna, vai dizer ali. Aí, continua aqui, eu caí. Não sei se eu caí. Está me dando uma mensagem que eu caí. Não, aparentemente então não caí. Voltei. A quarta coluna diz ali, né? Consigo realizar sozinho, mas sem muita certeza. Estou pensando aí, né? Um pouquinho depois da zona de desenvolvimento próximo, né? O cara já quase uma zona de desenvolvimento real. O com a ajuda era uma zona de desenvolvimento próximo. E depois ali a quinta coluna, consigo realizar sozinho. O cara aí já está na ZDR, né? Zona de desenvolvimento real. E a quinta eu consigo realizar e ainda consigo ajudar os colegas. O cara está num sexto nível que ele está tão seguro para si mesmo que ele ainda consegue apoiar os outros com bastante certeza. Isso são gradações que eu fiz, né? Daí como é que eu dividi o conteúdo e os objetivos aqui? Né? E eu dividi assim de uma maneira até um pouco generalista nesses conteúdos, mas também poderia ser um conteúdo, eu poderia ter dividido mais. Vou mostrar um exemplo aqui como é que eu poderia ter dividido mais. Então a primeira linha, que cinza, né,
eu tenho ali leitura, composição e transcrição de células rítmicas na derivação do pulso da métrica composta, 1/6, 1/3, metade, metade não, 2 pulsos, 4 pulsos e as suas derivações. Não vou entrar nesses detalhes aqui especificamente, mas é compasso composto, né? A segunda célula, a segunda linha cinza, né, que daí eu vou usar como exemplo para discriminar mais ainda como dividir essa rubrica, eu escrevi assim aqui: leitura, execução e composição de quiltras, duínas, tercinas e quartinas. Eu poderia ter separado, feito 3 linhas, uma para cada uma. Então, uma para duína, e aí o aluno vai se colocar ali, não consigo realizar com a ajuda do professor, etc. Uma para tercina e outra para quartina. Eu posso ir separando, eu posso ir detalhando cada vez mais os elementos da rubrica, certo? A gente que faz essa rubrica. Então a gente tem essa liberdade de poder criar esses elementos. Vou trazer aqui um quarto exemplo, que é outra maneira de construir o textual da rubrica. É um exemplo assim que eu elaborei agora pela manhã, né? Onde eu voltei para aquela ideia do avançado, do proficiente, do básico e do em desenvolvimento, né? Onde eu fiz um indicador ali mais geral e cada texto da rubrica, troquei os nomes, um indicador ali no meio. Cada elemento é mais geral e cada indicador aí tem uma diferença específica que eu até coloquei em negrito para a gente ver a diferença, né? Então, qual é esse item, né? Então, o item é seguir o ritmo através de percussão e movimentos básicos. É isso que eu estou avaliando com o cara. Daí eu vou ver, meu ponto de corte ali é o avançado, né? O cara que está ali no avançado. E o que o cara avançado nesse elemento tem? Bom, os alunos, ou o aluno, né, de forma individual e grupal, são capazes de realizar percussão corporal e movimentos básicos perfeitamente adaptados aos ritmos musicais em canções com andamento rápido, 120, 130 batidas por minuto no metrônomo, e médio, metrônomo a 100. Esse é o avançado. Eu vou modificar para o cara proficiente. É um detalhe, né, mas faz toda a diferença. Os alunos, de forma individual, mas não grupal. A diferença do avançado e do proficiente é que o avançado faz individualmente e em grupo, e o proficiente só faz individualmente, né? Então, o resto do texto é igual. Qual é a diferença do proficiente para o básico? Bom, mantém a mesma coisa, ele faz individual e não faz grupal. A única diferença do proficiente para o básico é que, em vez de fazer com músicas no andamento rápido e médio, ele só faz com músicas em andamento médio, ou seja, metrônomo a 100, ao redor de 100. Né? E o cara em desenvolvimento não faz. Então a gente tem esse elemento aí para poder construir e guiar essa ferramenta de avaliação. A linha cinza é um outro item, um outro indicador ali que vai falar de sincronização, pensando na coreografia, né? Assim, a rubrica aqui é ritmo e coreografia, tá só ritmo, mas é ritmo e coreografia. Então, a sincronização. Então, eu estou pensando no cara que é 4. Quem é o cara que é 4? Ou seja, quem é o cara que é avançado? Os alunos coordenam suas ações rítmicas com o resto do grupo, tanto na utilização da percussão em movimentos corporais básicos, como na realização de movimentos corporais e passos coreográficos mais complexos. Esse é o cara avançado. Já quem é que vai ser o cara proficiente? É o cara que vai ter nos ritmos básicos ok, mas dificilmente conseguem nos movimentos coreográficos mais complexos. Ou seja, ele faz o básico, o complexo ele até faz, mas tem dificuldade. Quem é o cara básico? Que faz a percussão simples, mas não consegue fazer os passos mais complexos. Então, o proficiente dificilmente consegue, o básico não consegue fazer os complexos, faz só o simples. Quem é o cara em desenvolvimento? Ele não faz nem simples nem complexo. Né? E a gente cria esses textos aí individualmente dentro aí, e a gente vai tendo uma visão, digamos, mais qualitativa. E esse qualitativo, a gente pode atribuir pesos e notas e a gente transforma eles em quantitativo.
Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Eu vou abrir aqui um vídeo que eu achei bem bacana. Foi o vídeo que eu vi quando eu fui fazer rubrica a primeira vez no Google. De instruir como é que faz uma rubrica no Google. Vou botar aqui pra gente e também vou botar lá no Ava depois. Tá carregando aqui um pouquinho. Talvez agora com o retorno ao presencial a gente não use tanto o Classroom, mas é sempre bom saber utilizar, né? Igual uma ferramenta a mais. Olá, o vídeo de hoje é para atender um pedido que foi feito através do Facebook. Eu vou mostrar como criar rúbricas dentro do Google Classroom. Esse é um recurso recente, eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar. No box de informações desse vídeo, eu sempre deixo o link para as minhas outras redes sociais, para que você também possa me acompanhar por lá. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, você também pode entrar em contato, além de entrar em contato pelos comentários do vídeo, você também pode entrar em contato através das minhas outras redes sociais. Aproveita para me seguir nessas redes, para que você tenha acesso também a outros conteúdos que eu posto em cada uma das redes, tudo bem? Então vamos lá. Eu já acessei minha conta Gmail, já acessei meu Google Classroom e entrei em uma das minhas turmas que chama Tutoriais, tá? Para você criar rúbrica, você precisa ter pessoas adicionadas, ou seja, ter alunos adicionados à sua turma, tá? Então, se você for criar uma turma aí para teste, para você aprender como utiliza o Google Classroom, você precisa adicionar pelo menos uma pessoa na turma para que você possa conseguir fazer isso, tudo bem? Então, eu já acessei minha turma, agora eu venho aqui em cima em atividades, venho aqui nesse botão criar, e você pode criar uma atividade, atividade com teste, pergunta, enfim. Eu vou criar uma atividade, tá? E aí vocês podem ver que essa parte aqui da direita tem um layout um pouco recente, algumas opções mais recentes, tá? Então vamos lá, vou criar minha atividade, criação de jogos, tá? Atividade, aqui você põe as instruções, né? Atividade em grupo para criação de jogos, tá? De jogos educacionais. Tudo bem? Posso adicionar um anexo, tá? Que pode ser algum documento que está no meu Google Drive, no meu dispositivo, enfim. Clicando aqui no criar, eu posso, caso eu não tenha esse documento pronto, né, esse arquivo pronto, eu posso criar um documento, uma apresentação, uma planilha, um desenho ou um formulário e anexar a essa atividade, tá? Então, para quem eu estou criando, a turma é tutoriais educacionais, mas eu posso compartilhar essa mesma atividade para outras turmas, que isso facilita bastante. Então, eu tenho aqui a turma matemática e tecnologias educacionais. Se essa mesma atividade servir para as outras turmas, eu já posso criar para todas essas turmas de uma única vez, tá? Por exemplo, eu tenho 3 turmas do 6º ano, as 3 turmas vão realizar a mesma atividade. Então, eu entro em uma das turmas, mas eu já consigo criar para todas elas. Tudo bem? Eu vou deixar aqui só para tutoriais mesmo. Para quais alunos, isso eu acho muito legal. Eu já falei sobre esses 2 recursos, tanto para as turmas quanto para quais alunos, em outro vídeo, tá? Eu vou deixar no box de informações também o link da playlist com os outros vídeos sobre Google Classroom, para que vocês também possam assistir, tá? Esse é um recurso do Classroom que eu também gosto bastante, que eu posso escolher para quais alunos eu vou enviar essa atividade, tá? No caso, eu só tenho um aluno nessa turma, só para esse mesmo. Categoria da nota, atividade 2, enfim, é que eu não vou escolher nenhuma opção. Quantidade de pontos, essa atividade vale 100 pontos ou vale 10 pontos, enfim, eu que defino ali. A data de entrega, eu vou colocar para sexta-feira, a hora é opcional, mas eu vou colocar às 23h59, tá? Pertencente a algum tópico, eu posso criar esse tópico, ou eu posso utilizar os já existentes, eu vou colocar texto. E aqui, finalmente, a gente chegou na rúbrica, tá?
Então, eu vou clicar aqui para criar uma rúbrica. Eu posso também reutilizar ou importar do Planilhas Google, no caso não tenho nenhuma rúbrica criada, então eu vou criar, tá? O título do critério. Como a atividade chama criação de jogos, o título do critério vai ser aqui, trabalho em grupo, tá? Porque essa é uma atividade que vai ser feita em grupo. A descrição do critério, eu vou colocar a quantidade de pontos, eu quero que valha 3 pontos, esse critério. Aqui, o título do nível é Expert, mas você pode colocar avançado, pode colocar desejável, enfim, tá? Você vai ver qual é o nível que você quer colocar, tudo bem? Descrição. Soube gerenciar o trabalho, possibilitando também a participação dos outros colegas, tá? Aqui, nada mais são do que as habilidades, né? Você vai pensar em quais habilidades o seu aluno teria que desenvolver para atender esse nível expert, tá? E aí você vai colocar aqui na descrição isso bem detalhado. Por que que eu preciso detalhar? Porque o aluno, ele visualiza essas rúbricas, tá? Então, ele vai visualizar todos os níveis e quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para atingir a nota daquele nível específico, tá? Então, você precisa, sim, detalhar, descrever bem quais são as habilidades para que ele possa atingir esse nível, tá? Você pode colocar vários itens aqui, por exemplo, colocar 5 níveis, 5 habilidades, ele tem que atender essas 5 habilidades para conseguir atingir esse nível. Aqui eu vou colocar só essa descrição, tá? Clico aqui no mais, eu tanto posso clicar nesse mais da direita ou no da esquerda, tá? Isso vai depender da ordem. Por exemplo, se eu tivesse colocado 2 pontos aqui, mas eu quisesse que antes desse critério tivesse um outro critério com 3 pontos. Isso é só para você ordenar, tá bom? Aqui eu vou colocar 2 pontos. O nível aqui vai ser médio. Realizou as atividades determinadas pelo grupo, tá? Ele realizou a parte dele, pronto. E aqui eu vou colocar mais um critério, aceitável, contribuiu com o grupo de forma tímida, tá? E que, lógico, que vocês vão pensar em descrições, habilidades, enfim, mais detalhadas conforme aí o trabalho que vocês vão desenvolver, tá? Que o meu objetivo é mostrar como a gente usa a ferramenta, tá bom? Então, aqui eu criei um critério com 3 níveis diferentes para esse critério, tá? Dentro de uma rúbrica, você pode criar até 50 critérios com 10 níveis cada critério, tá? Então, dá para você fazer uma avaliação aí super detalhada para os seus alunos. Isso vai depender muito da atividade que você está propondo para os alunos. Se é uma atividade simples, é lógico que você não vai precisar de 50 critérios, mas, por exemplo, se for aí um trabalho de conclusão de curso por um mestrado ou um doutorado, você pode colocar muito mais critérios, enfim, tá? Isso aí vai depender muito do que você está pedindo do seu aluno, tá? Mas nada impede que você use aí os 50 critérios e os 10 níveis de cada um, que é o que a ferramenta possibilita para você, tá? Caso eu queira criar um novo critério, eu tenho aqui embaixo, adicionar um critério, vou colocar o título, a pontuação, o título do nível, a descrição, e vou adicionando aqui quantos níveis eu quero para esse critério, tá? E assim você vai criando os seus critérios. Aqui, ó, usar pontuação, você pode habilitar ou desabilitar, tá? Eu não vou desativar, vou deixar ativado. Classificar a ordem dos pontos decrescente ou crescente, tá? Então, aqui eu tinha 3, 2, 1, ele mudou essa ordem para 1, 2, 3. Você deixa da forma que você achar melhor, tudo bem? Eu acho o decrescente mais interessante, porque a gente faz a leitura sempre da esquerda para a direita, né? Então,
Acho que de cara o aluno já vê aqui a pontuação máxima que ele precisa para atingir essa pontuação máxima, eu acho que é mais interessante, tá? Mas fica a seu critério. Tudo bem? Então, terminei aqui a criação da minha rúbrica. Eu vou salvar. Tem erros na página, por quê? Porque eu criei uma rúbrica, um critério, desculpa, e não preenchi, tá? Então, eu vou excluir para eu conseguir salvar, tá? Salvei. Então, eu salvei a rúbrica, tá? Eu não salvei a atividade. Lembrem-se que eu comecei a criar a atividade, dentro da atividade eu criei a rúbrica para avaliação dessa atividade. Salvei a rúbrica, ela fica aqui, ó, toda vez que eu entrar nessa atividade, se eu quiser fazer qualquer alteração eu consigo, e a rúbrica está aqui, ó, é só clicar que eu venho aqui e posso, nesse botão aqui de 3 pontinhos do canto direito, eu posso editar, posso excluir, posso exportar para uma planilha Google, tá? Depois disso, tudo pronto, criei minha rúbrica, salvei, eu vou criar a atividade, tá? Eu posso criar atividade, eu posso programar, salvar rascunho ou descartar. Eu falo sobre isso em outro vídeo, acessa o link da playlist para você poder acompanhar caso você ainda não saiba criar uma atividade, tá? Então, vou clicar aqui no criar atividade. E aí, essa atividade vai aparecer aqui para mim, ó. A atividade aparece aqui embaixo para mim, ó, criação de jogos, tá? Então, já foi postada, já foi atribuída para o meu aluno. É dessa forma que a gente cria as rúbricas. Eu acho bem interessante esse recurso das rúbricas, porque fica muito claro para o aluno como ele está sendo avaliado naquela atividade e fica mais fácil também para ele gerenciar o desempenho dele dentro daquela atividade, para que ele possa atingir a melhor nota, ou se ele precisa de uma nota um pouco melhor, ele também consegue enxergar isso. Eu acho isso bem interessante. Eu tinha um professor na faculdade que utilizava as rúbricas, então ficava muito mais fácil para a gente conseguir desenvolver os trabalhos que ele pedia, e para a gente já ficava muito mais claro, até mesmo antes dele corrigir a atividade, qual era a nota que a gente teria naquela atividade. Então, eu acho muito interessante, fico muito feliz desse recurso estar hoje no Google Classroom. Eu espero que vocês consigam aí utilizar, facilitando cada vez mais aí essa comunicação entre professor e aluno. Bom, então era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Bom, deixa eu fechar aqui o vídeo. Eu só não gosto da versão assim, quando eu precisava tirar a nota que ela fala, né? Não sou bem a favor disso, mas é uma concepção minha. Enfim, a ferramenta, ela existe e a questão é saber como a gente saber utilizá-la, né? Terminando essa parte da rúbrica no Google, a gente tem essa nossa partezinha de finalização desse módulo. Professor, Oi, pode falar, Maria. professor, a gente usa o Classroom no município. Nós usamos bastante agora na pandemia, esses 2 anos. Só que não estava tão bem detalhada. Eu lançava as notas, né, para quem entregava os trabalhos, mas eu também não estipulava o prazo, né, para a entrega do trabalho. Mas, assim, eu não colocava os desempenhos de nível 1, 2, 3, eu nunca coloquei isso. Eu ainda estou usando o Classroom, essa plataforma. Isso, na realidade, essa parte do desempenho das rubricas, né? Ela. Como é que eu posso botar isso em palavras? Ela ficou desconhecida por várias razões. Primeiro, porque aqui no Brasil a gente não tem tradição de usar rubrica, tá? Mesmo no presencial a gente não tem essa tradição. Isso é uma coisa bastante dos Estados Unidos, Canadá, utiliza bastante, México, que eu morei lá também utiliza bastante, né? A gente não tem esse costume, mas não quer dizer que a gente não possa utilizar, né? Só a gente não tem esse costume. E acabou ficando meio escondido dentro do Classroom, né? Como a gente não usa as rubricas de maneira geral, a gente acaba não sabendo o que tem ali, ou quando vê assim, o que é isso, né? Nem dá bola, muitas vezes. Então, fica uma ferramenta, né? E o fato de tu criar uma rubrica dentro do Classroom,
não precisa ser só para agora, para o remoto, não, né? Agora que vocês já estão voltando ao presencial, se vocês quiserem criar as rubricas e, inclusive, usar elas dentro do Classroom para todos os alunos poderem ter acesso e ver, e os pais dos alunos também, vocês podem, né? Isso fica bem bacana. E, inclusive, a atividade que a gente vai fazer no AVA é a criação de uma rubrica. Então, já pode até testar no Classroom ou não, se quiser, né? Mas tu não deve ter usado, Antônio, exatamente por isso, porque a gente não tem o costume aqui no Brasil, e ela ficava meio escondida ali no Classroom, né? Tu deve ter visto ali que para criar, tinha que criar atividade, daí dentro da atividade que tu criava a rubrica, daí ficava escondida mesmo. Obrigada. Então é isso, gente. Alguém tem algum comentário mais, alguma pergunta? Então, perfeito. Eu vou alimentar depois o nosso AVA, tá? Que está agora com as últimas atividades do módulo. Lembrando, a Thaís deve ter falado para vocês, né? Mas lembrando que o Glaucus, que estava dando um módulo de gravação e edição de vídeo, ele teve um probleminha hoje, daí a Thaís adiantou a dela, e daí no próximo encontro vai ser o Glaucus e a Thaís, vai ser essa dobradinha. Não, o Glaucus e a Thaís não, o Glaucus e a Silene e o Luiz. Ficamos aí à disposição, se tiverem alguma dúvida, já vão pensando nos relatos, para quem for escrever o relato, né? Tanto para a questão de carga horária extra, na certificação da atividade, como também para compor o livro de relatos. Se ninguém tem mais comentário ou dúvida, eu vou parar aqui a gravação.